Boa tarde a todos, bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons número 174 e o assunto de hoje é gargalo evolutivo. Na semana passada a gente falou sobre o pedágio evolutivo, né? E aí suscitou essa ideia de estudar o que seria o gargalo evolutivo. Parece muito com o pedágio evolutivo, mas é essencialmente diferente e a gente vai ver por quê, né? Esse tema aqui foi assunto de verbete do professor Valdo, tem um verbete da enciclopédia chamado Gargalo Evolutivo, dentro da área da evoluciologia. Tem 2 verbetes do dicionário de argumentos também ligados a esse assunto diretamente. Um deles é o antigargalologia e o outro é o gargalologia, né? Então, são 3 trabalhos do professor Valdo exatamente sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu queria falar um pouco sobre o que é esse gargalo evolutivo, como é que a gente pode entender ele, né? E depois eu queria falar um pouco da diferença entre o gargalo evolutivo e o pedágio evolutivo. É bem interessante, eu fiz uma tabela para a gente poder ver quais são as diferenças. Começando então pelo verbete da enciclopédia Gargalo Evolutivo, que é da área da evoluciologia, né? Então, a gente tem a seguinte definição: o gargalo evolutivo é a realização crucial a ser enfrentada pela consciência lúcida, a fim de alcançar um novo nível evolutivo pessoal. E o professor Valdo colocou esse tema como um tema central homeostático, ou seja, o gargalo em si é uma dificuldade, é um contrafluxo, né? Como a gente vai ver, ele chamou de um conflito que a consciência passa, porém, ele é tema central homeostático, porque ele justamente é uma etapa que te leva a alcançar um patamar melhor a seguir, né? Então, ele é uma etapa para uma coisa melhor, ele vem a ser um evento evolutivo dentro da história da consciência. A gente tem ali dentro do DAC esse verbete antigargalologia, que é bem interessante, porque nele o professor Valdo chama ele de gargalo antievolutivo, mas é a mesma coisa, né? Ele está falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, ele só quis talvez reforçar a condição de que ele é contra o seu movimento de evolução que você faz conscientemente. Então, ele vem contra, né? O gargalo antievolutivo é a condição atravancadora que representa obstáculo ou empecilho para consim deslanchar com o autodiscernimento cosmoético, exigindo maiores esforços para passar a garganta apertada ou a passagem muito estreita da própria existência, daí o nome gargalo, né? Com o rompimento dos travões impeditivos da autoevolução. Então, o que vem a ser essa história do gargalo evolutivo ou antievolutivo, ou seja, o gargalo dentro da visão da evoluciologia? O gargalo, professor Valdo, nessa tertúlia, gargalo evolutivo, que é bem interessante de assistir, que eu passei lá no grupo o link do vídeo, né? Interessante que essa tertúlia não está no canal do Tertuliário ainda, mas ela está em outros canais na internet. Bem interessante. Depois eu até vou saber por que não colocaram ou se colocaram e tiraram. Mas é uma tertúlia bem legal, bem interessante, e o professor Valdo dá o seguinte exemplo. Ele diz o seguinte: o gargalo é como se fosse uma montanha colocada no meio de uma planície. Então, você tem a sua planície, que é aquela, né, visão da evolução límpida, sem obstáculos, mas, de repente, tem uma montanha no meio. Essa montanha é o gargalo evolutivo. Então, quando você debasta a montanha, que você acaba com ela, tudo fica mais claro e o horizonte ampliado se abre para você. Então, uma boa imagem da gente pensar como que funciona esse gargalo evolutivo dentro da nossa história pessoal, né? Então, assim, a evolução não é uma planície, ela, na verdade, parece muito, eu acho, ali uma topografia bem acidentada, né? Vamos dizer assim, com altos e baixos, picos e vales, lugares em que você não consegue passar direito, e esses empecilhos são os gargalos evolutivos. O que acontece é que, quando você ultrapassa o gargalo, né, esse tema da ultrapassagem do gargalo é bem interessante de estudar, quando você já consegue resolver isso e já consegue ultrapassar, o que antes era um gargalo para você, há alguns anos atrás, hoje já não é mais. Então, você superou aquela condição de uma tal forma que podem aparecer mais 10 situações iguais
que você não chama mais de gargalo. Então, para você agora, já não é mais uma dificuldade intransponível, você já passa por cima dela, né? Isso aí é a ultrapassagem do gargalo. Então, você tem um ganho de cognição, de habilidades, na verdade, um ganho evolutivo, quando você ultrapassa um gargalo ou uma dificuldade que se apresenta. É um desafio, né? E com a cosmovisão, ou seja, com a evolução, vem a cosmovisão que é decorrente das vivências que a gente tem, e os gargalos que antes pareciam enormes, né, perdem a importância para a pessoa. Então, quando você está de frente para o problema, vivendo aquela situação difícil, ela parece um monstro para você. Quando você ultrapassa o gargalo, que você consegue superar aquilo, e que você vai tendo mais cosmovisão, aí você como se sobrepairasse, visse a situação de cima, e aquilo que você achava que era um monte intransponível, para você, olhando de cima, já não fica mais tão difícil. Então, muita coisa com a cosmovisão perde a importância no sentido da supervalorização que a gente dá para os problemas às vezes. Essa é a ultrapassagem do gargalo. Dentro, então, eu vou falar agora um pouco do seguinte, o gargalo, ele é, na verdade, da mesma família dos pedágios e dos conflitos e dos contrafluxos e dos afins a esse tema, né? Então, a gente pode dizer que ele está dentro dos estudos, do estudo dos contrafluxos e dos conflitos da evolução de modo geral. A gente chama de contrafluxo qualquer problema ou dificuldade que se apresenta à pessoa no caminho evolutivo. Então, você está lá evoluindo, você está se esforçando, você está fazendo o seu trabalho de evolução, de autoevolução, e é claro que é muito natural que apareçam os problemas ou dificuldades. A gente chama esses problemas de contrafluxo. É um nome geral que todo mundo dá, né? Então, olha, estava lá fazendo uma assistência, tive um contrafluxo. Eu ia dar um curso, tive um contrafluxo. Fui fazer até NEPS, não deu certo porque eu tive um contrafluxo. Então, é um nome que a gente dá, né, para isso. E, na verdade, a etimologia dessa história do contrafluxo são eventos ou situações que ocorrem contra o fluxo livre e desimpedido da sua própria vontade, ou seja, do seu esforço. Você traça uma meta. Por exemplo, eu vou fazer uma assistência, vou escrever um livro, vou escrever um verbete. Então, você traçou uma meta. Qualquer coisa que acontece contra aquela resolução que você teve, a gente chama de contrafluxo, né? É um nome geral. O professor Valdo fala na tertúlia uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte sobre o gargalo, né? Ponha a palavra conflito no lugar de gargalo, que são sinônimos. Então, por exemplo, quem elimina os conflitos dentro do próprio micro-universo, dentro da sua própria consciência, não tem mais conflito, ou diminui bastante isso, elimina também os gargalos grandes. Então, se a gente quer ficar livre dos gargalos, a gente, na verdade, tem que ficar livre dos conflitos. Conflito significa, diante de uma situação difícil, que é o contrafluxo, o que você faz? Você transforma aquilo num conflito ou você ultrapassa isso como se fosse um gargalo que você passou, né? Essa é o nosso desafio, né? E a desperticidade justamente é isso. A desperticidade dá para a pessoa um certo nível de anticonflitividade, ou de inconflitividade, né? Melhor. Então, quando você chega na desperticidade, você já está um pouco melhor nisso, as coisas já não te perturbam, entre elas o assédio. Veja bem, a desperticidade ela não é se livrar dos assédios. Se fosse isso, você poderia ter várias técnicas, né? Ou, por exemplo, você se isolaria dos problemas e você não teria assédio, você seria desperto. A condição da desperticidade dentro da escala evolutiva é muito mais do que isso, sendo que o desassédio é um dos aspectos só, uma das características, né? Porque a desperticidade ela está baseada principalmente na anticonflitividade. E aí, sobre isso, tem uma figura muito interessante lá no finalzinho do DAC, do Dicionário de Argumentos, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? A gente, quando lê, não chega nesse final, vai lendo ali os verbetes, não chega, mas tem lá um desenho que o professor Valdo fez, que ele chamou de Esquema da Evolução Consciencial, é o nome lá do capítulo. E tem só essa página com esse desenho, o desenho da ampulheta interassistencial, lá na página 1477. Então, o que o professor Valdo quis colocar? Ele quis colocar um esquema de como que a evolução consciencial acontece
inserindo a dispersidade no meio, que são 50% da escala evolutiva, né? E olha só, ele desenhou a dispersidade justamente como o gargalo entre a baratrosfera e a Comunex evoluída. Então, eu tô lá né? Eu sou lá, eu, Conchel, estou na baratrosfera, na base, né? Para eu chegar na condição mais evoluída da Comunex evoluída, eu tenho que passar por um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é a dispersidade. É justamente ali que os conflitos diminuem, os contrafluxos diminuem, os gargalos diminuem, o próprio pedágio evolutivo fica menos sério, porque a sua ficha evolutiva já está melhor, já está mais leve, né? Os seus pedágios já não são tão caros assim como eram antes. Quando você passa por esse gargalo, aí é que é a ideia do gargalo. Tudo se abre, tudo fica mais fácil. Então, assim, não vai, essa é a nossa esperança, né? Ou seja, a luz no fim do túnel. Nem sempre vai ser tão difícil assim como é. Quando a gente passa pelo gargalo da dispersidade, existe um alívio evolutivo dentro das suas condições de contrafluxo e de conflitos, né? E aí a gente passa lá da base para o meio até o ápice da evolução, onde tem lá, é representado pela Comunex evoluída, evoluciólogos, serinões e tal. Muito bem, eu queria falar um pouco, então, sobre a diferença do gargalo e do pedágio, que isso é bem interessante, porque eu mesmo, quando fui estudar, fiquei pensando, né? Quando fui fazer, inicialmente, eu fiz um verbete só, um verbete não, um paper só, né? No início lá, eu falei, vou jogar tudo junto, porque são parentes, pedágio, gargalo, contrafluxo, é tudo mais ou menos primo, né? Aí, depois que eu fiz o paper, ficou muito grande, eu falei, nossa, isso aqui não é a mesma coisa, não tá certo juntar na mesma categoria, eu acho que são essencialmente diferentes. Então, eu fiquei pensando qual seria a diferença, né, do pedágio para o gargalo. Vamos lá. Primeira coisa, o pedágio, ele se origina daqueles erros e omissões do passado. Seus erros e omissões. Então, na verdade, tem a ideia de você estar ressarcindo, né, ou quitando um próprio erro que você fez. Já o gargalo, ele representa, não são problemas do passado, são novos desafios do futuro. É aquilo que vem à frente que você tem que se preparar. A raiz do pedágio, ela é um estigma, né? Um estigma seu que você criou, um nódulo que você criou dentro das suas vidas. Pode ser pessoal, ou seja, só diz respeito a você, pode ser grupal, diz respeito a você e o grupo, ou pode ser aquilo que a gente comentou lá na semana passada, um estigma coletivo, que é pior. Já o gargalo, ele tem a ver com a seguinte raiz, é alguma coisa que você não tem, ou alguma coisa que você tem de trafar que te atrapalha no momento, para ir para frente. Então, é um trafal, né, aquele traço que ainda falta para você adquirir, ou é um trafar, aquele traço que te puxa para baixo. Se você não resolver esse trafal, né, ou esse trafar, você não vai para frente, você não vai conseguir assumir os novos trabalhos que estão à sua espera na frente. Por isso é que aí vem a ideia do gargalo. O pedágio, ele diz respeito, então, à sua relação com o grupo. Ou seja, quando você cria algum estigma, quando você faz um erro ou omissão, normalmente você faz em relação a você, mas em relação aos reflexos disso nas outras consciências. Então, ele diz respeito à sua relação com o grupo. Já o gargalo são aquelas dificuldades que dizem respeito à sua limitação pessoal. O mecanismo do pedágio, ele envolve, então, ressarcimento, uma recomposição normalmente ligado ao grupo karma, né, às pessoas do seu grupo. Já o gargalo tem como mecanismo uma mudança de nível pessoal. E é muito mais ligado ao ego karma, por exemplo. O mecanismo do gargalo é o seguinte, você está evoluindo, né? Antes você estava num nível e as coisas estavam à sua volta, né? O entorno estava à sua volta. Quando você começa a se movimentar mais na evolução, o que acontece? Pelo princípio da relatividade, né? Se você se move, parece que tudo que estava parado vem contra você, né? Isso é da física. Então, esse é um princípio da relatividade. Quando você se movimenta, parece que tudo vem contra você. Tudo vem na sua direção. Isso a gente chama de contrafluxo, mas não é. As coisas estão, ou as dificuldades ou os contextos, estão no mesmo lugar que sempre estiveram. Quem está se movimentando mais rápido é você.
Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a aceleração evolutiva cria gargalos. Ela cria os gargalos naturalmente. Né, você vai na direção dos novos gargalos, né, das dificuldades, e você chama isso de gargalo. Para o pedágio evolutivo, os atributos que são importantes para a consciência primeiro, a imperturbabilidade, um nível de imperturbabilidade, né? E segundo, um nível de abnegação. Esse abnegação tem até verbete do professor Valdo, autoabnegação. Já para o gargalo evolutivo, o que se espera, ou os atributos que a consciência tem que ter, é o vencimento das reciclagens pessoais, recim resex. Então, enfrentar o gargalo e vencer o gargalo é quase um sinônimo de passar bem pelas reciclagens que você tem que fazer. Então, é mini, o pedágio é mini, porque ele está, na verdade, você está numa condição de que você está colocado lá já. Já o gargalo é mega, porque você vai na direção daquilo que você tem que enfrentar. Existe uma certa atividade maior do que o pedágio evolutivo, né? Os efeitos do pedágio, por exemplo, a gente viu na semana passada, né? Podem ser, se você sai bem do pedágio, você cria uma paracicatriz cicatrizada. Então, é uma coisa positiva, né? Você aumenta a sua para-imunidade, você fica mais resistente. Por outro lado, um pedágio que a pessoa não lida bem com ele pode virar uma revolta, e aí a pessoa vai entrar de novo na fase da recomposição. Os efeitos do gargalo podem ser, e são, né, sempre uma ampliação, uma motivação, uma potência, um ganho de potência da consciência, esse é o lado positivo. Porém, se a pessoa se vê diante de um gargalo e ela fracassa, recua, fica com medo, fica estagnada, não faz aquele movimento que tem que fazer, isso é o lado negativo. E observe, né, como é que muitas vezes essa é a nossa postura diante dessas dificuldades, dos gargalos evolutivos. Por quê? Se a gente perguntar para a gente mesmo, se a gente sabe qual é o gargalo que a gente tem que passar agora para evoluir melhor, eu acho que muita gente vai saber qual é, né? E eu me incluo nessa. Então, eu sei, às vezes, qual é o gargalo que eu tenho que passar, só que saber ter cognição não significa ainda resolver o problema. Você identificou, mas você tem que criar, primeiro, você tem que criar mecanismos para poder conseguir superar aquilo. Às vezes, esse mecanismo, como a gente viu, é um trafal ou um trafar, ou vários que você tem que resolver. E muitas vezes acontece uma outra coisa, que é a procrastinação. Então, você sabe que você tem que passar um gargalo, sabe que essa montanha lá na sua planície é grande, e aí você vai empurrando com a barriga, né, durante um bom tempo. Essa é a estagnação que leva, por exemplo, ao lado negativo, quando você se vê frente a um gargalo, né? Você não passa, bate e volta várias vezes. E eu estou falando isso de um momento, às vezes pode pensar em questão de anos, mas pensa nisso em questão de várias vidas. Há quantas vidas a gente já está tentando superar algumas coisas e não consegue? E não consegue por quê? Porque não tem competência, às vezes porque não quer assumir o ônus daquele desafio, né? E sempre tem um ônus, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa quando faz reciclagem, né? Então, a resolução do pedágio evolutivo, quando você resolve ele, quando você consegue superar, leva você à quitação do pedágio evolutivo e alivia a sua ficha evolutiva pessoal. Por outro lado, quando você resolve o gargalo, isso é a ultrapassagem do gargalo. E aí você tem sempre uma ampliação de horizontes. E esse o professor Valdo colocou como se fosse um dos indicadores do gargalo evolutivo. A pergunta era, como que eu sei que eu estou passando ou que eu passei por um gargalo, que eu consegui passar por um gargalo? A resposta é, sempre ocorre uma ampliação dos seus horizontes, dá um alívio na sua vida de modo geral. Fica mais fácil, né? Outros caminhos se abrem quando você passa por um gargalo evolutivo. Então, esse é um dos indicadores que a gente pode perceber. Agora, é claro, né, pessoal? A gente sabe que na conscienciologia tudo tem superposição, né? Nada é desse jeito assim, isso é um pedágio, isso é um gargalo, isso é um contrafluxo,
Então, não é assim. Existem as divisões didáticas que a gente faz para poder estudar e entender melhor, que são muito úteis, e mais a realidade é complexa, né? Então, eu gosto mais, hoje em dia, eu prefiro mais, em vez de pegar a palavra e tentar entender a realidade através do conceito, eu prefiro fazer o seguinte, eu pego a situação e aí eu quero ver o que é aquilo, né? O quanto tem de pedágio, o quanto que tem de gargalo, o quanto tem de ignorância minha, que não é nem pedágio nem gargalo, é falta de organização. Então, se você pegar o fato, fica melhor para a gente analisar, né? Por exemplo, há gargalos que a gente passa que, a fim de serem ultrapassados, né, necessitam da quitação de algum pedágio. Então, para você passar o gargalo, às vezes você tem que pagar um pedágio, antes ou durante. Às vezes, o próprio gargalo é o pedágio. Há pedágios que, uma vez quitados, representam a ultrapassagem de importante gargalo. Então, quando você passa aquele nível, você consegue passar pelo gargalo evolutivo e alcança um novo nível, isso por si só, né, já é ali um pedágio, um gargalo, na verdade, como se fosse um composto dos dois. Um exemplo, né, é a mudança de etapa no curso grupocárnico. Então, a gente passa lá da vitimização para a recomposição, depois para a libertação. Tudo isso representa tanto a quitação de pedágios, vários pedágios que você quita em relação ao grupo que te acompanhava nesses estágios, como representa também passagem de gargalos, ou seja, quando você passa de um nível para outro, você amplia e alarga a sua manifestação consciencial. Então, a gente deu na semana passada o exemplo lá do Dreyfus, do caso Dreyfus, da Zilda Arnes, entre outras pessoas que a gente falou também. Tudo isso, se você for olhar, existe um lado que é um pedágio, que a pessoa pagou, e existe um lado que é um gargalo, que depois desse evento, tudo se ampliou na vida dela. Tá? Então, tem uma frase ali, que é a frase enfática do verbete do professor Valdo, Gargalo Evolutivo, que fala: no caminho da evolução, toda consciência enfrenta, inevitavelmente, o custo da ultrapassagem do gargalo específico do patamar onde está, a fim de alcançar o próximo nível evolutivo. E eu sublinhei esse custo da ultrapassagem porque o custo da ultrapassagem do gargalo é o pedágio evolutivo. Então, você vê que são dois conceitos que estão muito ligados, né? Eles estão bastante interligados um com o outro. Muito bem, eu queria só terminar aqui o que eu estou falando e trazer para a gente. Bom, o que isso tem para a gente, né? Existe uma outra área que pode ser chamada de autogargalologia, ou seja, o que esse trem do gargalo tem a ver comigo, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: quais são os gargalos mais sérios que a gente já passou na vida? Eu, por exemplo, analisando o meu caso aqui, né, cada um tem a sua vida analisada melhor por você mesmo, então a gente vai saber quais são os gargalos mais sérios que passou na vida. Eu tenho algumas ideias do que aconteceu comigo e acho que foram gargalos. A próxima pergunta é: muito bem, você identificou, mas agora, nesse momento, você sabe qual é o próximo gargalo que você tem que enfrentar? Isso está na área da prospectiva, né? Então, assim, com a sua inteligência evolutiva que você já tem hoje, analisando a sua vida agora do ponto de vista desse momento, qual é o próximo gargalo que você tem que enfrentar? E é como eu estava comentando, né, pessoal, eu acho que muita gente já sabe qual é o próximo. E a gente, às vezes, não entrou ainda para poder resolver esse problema. Está, de uma certa forma, esperando o momento certo, esperando um outro momento, esperando acontecer alguma coisa, né? Algum pré-requisito, pode ser resolver a vida financeira, pode ser resolver a vida afetiva, pode ser escrever o livro, pode ser virar desperto, né? Enfim, cada um tem que ver se vale a pena esperar ou não. Isso é de cada um, eu não estou falando que não tem que esperar, né? Às vezes o Zeitgeist, ele ajuda a resolver o gargalo, mas cada um tem que saber de si essa condição. A aceleração evolutiva, isso o professor Valdo coloca, que é bem o resumo que a gente estava falando. Cada consim lúcida tem que procurar diagnosticar o nível do seu coeficiente de aceleração evolutiva. Então, vamos pensar, qual é o meu nível de aceleração evolutiva agora? Eu estou bem, eu estou evoluindo bem, bastante, dentro das possibilidades que eu tenho no momento, ou não? Eu acho que eu estou evoluindo muito, mas eu estou evoluindo menos do que eu poderia. Eu tenho mais aporte do que eu estou usando de fato, né? Então, isso aí cada um tem que saber
qual é o seu coeficiente de aceleração evolutiva. Isso aí, né, pessoal, é o que pode levar a pessoa para o complexo ou para a melex, né, que é a melancolia extrafísica. Então, existem gargalos também que são gargalos intraconscienciais, por exemplo, eles são gargalos dos seus trafais, dos seus trafares, coisas que são do seu micro-universo, porém, existem gargalos que são extraconscienciais também. A gente tem que ver os dois lados, né? Então, isso aí a gente tem que ver. Normalmente, os gargalos têm componentes intra- e extraconscienciais. Qual seria a ferramenta de ultrapassagem dos gargalos, né? Uma vez que você identificou, que você sabe que você tem que ultrapassar, o que você faz? Primeira coisa é o seguinte, se ele é baseado no megatrafar ou no megatrafal, é uma boa ideia você usar o seu megatrafor para poder passar esse gargalo, né? Então, qual é a corda que você vai jogar na montanha lá para descer a montanha? É o megatrafor. É aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de mais garantia de que você consegue se manifestar bem, né? Dentro disso, o professor Valdo coloca também a questão do ortoabsolutismo, ou seja, ele fala muito da personalidade dele, javalínica, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Ele fala assim, eu sou uma personalidade javalínica. Eu vejo uma montanha na minha frente, eu passo por cima da montanha, eu levo montanha tudo junto e passo. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu traço uma meta e eu vou, né? Isso é autoabsolutismo. Isso é uma boa característica para a gente desenvolver. Inclusive, está no memorando da Conscienciologia, um dos itens é o ortoabsolutismo. Claro, né, o estado vibracional é a base para você passar os gargalos, porque é a proteção, a salvaguarda mais básica que você tem. E o professor Valdo coloca como a maior ferramenta de você superar os gargalos a interassistencialidade. Então ele fala assim, sempre que você se deparar com um gargalo evolutivo, independente do que seja, se é intra, se é extra, se é seu, se é do outro, pensa na interassistência. Isso sempre vai ajudar você a passar por aquela situação. Então, talvez a interassistência seja uma chave geral, né? Independente de ser seu, ser dos outros, ser um gargalo, ser um pedágio, não interessa. Se você pensar em como você pode fazer interassistência naquele contexto, tudo vai a seu favor. Então, a gente falou que o indicador do gargalo é a hora que você sente um alívio, né? E é interessante que esse alívio, quem já sentiu isso sabe, né? Quando você, por exemplo, você faz uma tarefa, um trabalho difícil, ou você está numa situação muito difícil que você sai daquela situação, você vence aquela situação, a primeira coisa que te dá é um alívio, né? Principalmente se você saiu da situação desse gargalo pelo seu esforço pessoal. Então, esse alívio, claro, ele é intraconsciencial, mas aí é que entra muito da multidimensionalidade. Esse alívio é também extraconsciencial, ou seja, as coisas à sua volta realmente começam a ter uma sincronicidade positiva. Então, tudo começa a dar certo, tudo fica favorável para você. Naquele contexto, naquele holopensene, tudo começa a ser ao seu favor. Isso a gente chama de sincronicidade, né? Então, esse alívio é intra e extraconsciencial. E aí, só o último item, que é para a gente já entrar no debate, uma coisa muito interessante, né, pessoal, dentro da holomaturidade, a gente pode pensar que é o seguinte, e esse é o ponto, talvez, mais megacons aqui desse assunto. Uma coisa é o auto-gargalo seu, aquele gargalo que você está passando, que você vai usar os seus trafores para poder superar, vai fazer o esforço e vai superar. Muito bem. Uma outra coisa, de um outro nível, é você ser a personalidade anti-gargalo de outras pessoas, de outras consciências. Aí você já está atuando como assistente. Então é assim, você já está bem resolvido, você já passou por vários gargalos daquele tipo, já tem experiência e vivência naquele assunto, ou seja, aquele holopensene já te deu alívio e está favorável para você. Então você vai, através disso, usar esse holopensene favorável para ajudar outras pessoas a passarem por aquele tipo de gargalo. Você é a personalidade anti-gargalo. E tem várias pensatas aí no paper que eu mandei para vocês, falando sobre a personalidade anti-gargalo, né? Falando que, na verdade, você, através da sua condição, você ajuda os outros a passarem pelo gargalo. Então, é a virada do assistido, que ainda está passando pela situação e precisa ser ajudado, para o assistente, que já passou pela situação e agora pode ajudar os outros. Ok, pessoal?
Então, era isso, e aí vamos para o debate sobre os gargalos. Olha, Fernando, só uma coisa, um dos gargalos de todas as aulas e apresentações é essa parte inicial, né? Isso é um gargalo, porque para você entrar no assunto e debater de alto nível, você precisa primeiro dar as bases, né? A fundação, os princípios daquele tema. Se você não fizer isso, o debate depois não vai ser bom. Então, isso é um gargalo. A gente tem que passar por essas coisas, né? Para ir depois. Eu tenho outra coisa, pessoal, que depois a gente, no meio do debate, pode falar, vários exemplos de situações gargalo, que o professor Valdo falou e que a gente foi coletando, a gente pode, no meio do debate, ir falando. Mas pode falar aí, quem ia falar. Fernando. Vamos lá. O professor, então, essa questão fisiológica, no caso, seria mais pro lado do pedágio evolutivo ou do gargalo? Eu falo pelo processo, tipo, eu vim com a miopia muito alta desde nascença. Isso seria, no caso, um pedágio ou um gargalo evolutivo? Então, Fernando, é uma boa pergunta, né? Vamos analisar do ponto de vista da complexidade que a gente falou, né? Pode ser, né, e é claro que é o seu caso, você tem que analisar melhor do que ninguém, pode ser um pedágio, no sentido de que isso pode ter a ver com alguma conotação sua do passado, né? Veja o seguinte, né, Fernando? Essa nossa etapa evolutiva é a etapa, e eu vou usar uma palavra que não é muito usada na conscienciologia, mas é a etapa da compaixão, né? A gente tem muitos dos nossos processos justamente para saber na pele como é. Entende? Então, a gente, às vezes, passa por algumas dificuldades, tem algumas dificuldades na vida, todo mundo tem, né? Isso tem um efeito educativo muito grande. Às vezes, é um efeito do anti-orgulho, né? Vamos dizer assim, egocentrismo, que a gente, estando numa situação mais difícil, a gente tem uma certa compaixão pelas pessoas na mesma situação. Isso gera assistencialidade, tá? Então, isso seria um pedágio, né, eu acho. Tá? Porém, veja bem, como você se sai com essa situação? Você se sai bem? O que isso vai dar para você de aporte na sua ficha evolutiva pessoal? Agora, né? Então, assim, você tem que pensar ali, e a gente tem que pensar, na verdade, né? Tudo que a gente tem na vida, o que ela representa em termos de dificuldade e em termos de superação que a gente está conseguindo, né? Então, eu acho que, se a gente for ver, né, Fernando, vários desses aspectos nossos tem um elemento de pedágio, tem um elemento de gargalo. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Tudo bem, Fernanda? Sim, ficou bem esclarecido. Eu também acho que foi uma boa resposta. Posso seguir, então, Eduardo? Na verdade, eu tenho aqui, eu botei meu nome porque, vendo a temática de hoje, eu acho que eu tenho um exemplo para trazer de uma questão pessoal bem recente. Eu, eu acho que a maioria aqui sabe, eu acho que já falei abertamente aqui, eu fiz recentemente um mestrado e um doutorado. E durante meu mestrado e doutorado, eu tive muitas portas abertas, eu tive muito amparo durante todo o meu processo acadêmico. Então, eu consegui as bolsas que eu tentava, eu entrei de primeira no mestrado, entrei de primeira no doutorado. E não entrei de primeira porque era boa, não. Meus projetos eram bem ruinzinhos, mas eu entrei de primeira. Eu tive muito amparo durante todo o processo. E assim que acabou, e esse ano está sendo um ano muito significativo, porque esse ano foi o fechamento de vários ciclos. Então, eu fechei o doutorado, eu fiz 10 anos de voluntariado e de docência. Então, assim, foi fechando várias coisas foram fechando esse ano. E aí eu percebi que houve um afastamento do amparo naquele sentido, daquele amparo ostensivo que eu estava tendo na academia. E aí eu fiquei me questionando, eu falei, poxa, mas por quê? Teve aquele investimento todo do amparo no mestrado, doutorado, de repente agora me deixam na mão, e aí, né? E aí eu comecei a perceber a importância da gente lidar com as nossas crises sem tanta interferência, inclusive de amparo, para que a gente tenha a criação de sustentabilidade
íntima, energética para lidar com os nossos conflitos. Então, é um momento, assim, de virada, de gargalo, mas é um momento de gargalo que eu preciso lidar com isso. Então, obviamente, tem amparo, eu faço TENEPS, tem uma situação de amparo, mas não é mais aquela influência de amparo como eu tinha antes. E isso é importante para que eu lide com as questões eu mesma, que eu aprenda, que eu crie mecanismos para lidar com isso. E amadureça a partir disso, né? Então... É bem interessante esse Bárbara. exemplo, Bárbara. Pode falar, Nelson. Fala. Não, só ia perguntar para ela se admitir trafores também é um gargalo. Dificuldade de admitir trafores. Eu acho assim, o que eu identifico com o gargalo, tá, Nelson? Eu acho que o gargalo é aquele momento pontual em que você foi desenvolvendo uma série de trabalhos, coisas, foi fazendo uma série de reciclagens, foi fazendo o teu caminhar. E aí chega aquele momento de convergência. Parece que tudo converge. Parece que realmente você chegou num momento pontual de fechamento de ciclo, de mudança de patamar. As coisas parecem que vão se encaminhando para esse ponto. E aí parece que toda a tua vida começa a sofrer esse impacto, tudo. Desde a questão pessoal, da questão de trabalho, da questão íntima, da questão de família, vai tudo começa a mexer, começa a levantar poeira em todos esses aspectos. Mas a sensação que eu tenho, porque isso eu falo que eu passei por isso uma vez só antes, nessa convergência toda, e parece que... Então, eu consegui identificar agora. E aí, nessa convergência toda, isso mexe, obviamente, com o nosso emocional, com o nosso íntimo, desestabiliza, mas é justamente a maturidade para a gente lidar com isso que vai fazer a mudança do nosso patamar. É a capacidade da gente se auto-organizar frente a isso. E aí, obviamente, os nossos trafores têm que entrar em jogo, mais do que nunca, né? Eles que vão nos ajudar a organizar essa bagunça toda. Mas eu percebo assim, como se tivesse tudo indo numa linha e, de repente, há aquele momento para mexer, levantar poeira, te tirar do teu local de conforto, trazer os conflitos, trazer as questões todas à tona para você ter que lidar com isso. E aí, sim, você ultrapassar esse gargalo e sair em outro nível ou não, né? Porque a gente também pode não conseguir ultrapassar esse gargalo, né? Depende da gente. Quer falar, Eduardo? Não, eu queria só comentar, o professor Valdo faz uma relação muito interessante entre o gargalo e a crise de crescimento, né? Que é isso que você está falando, né? Uma coisa puxa a outra, né? A crise de crescimento ela está totalmente ligada com o gargalo. E você vê, ele coloca o seguinte, ó: ao vislumbrar a necessidade de ultrapassar um gargalo, qualquer um que seja, se instala na pessoa a crise de crescimento. Então você vê, o gargalo às vezes ele incita você a ter crise de crescimento, ou seja, em outras palavras, ele incita a reciclagem, né? Ele mostra para você a necessidade de reciclagem, porque você fala, olha, eu tenho um desafio, eu tenho que passar ele, eu tenho que chegar em outro nível, como que eu faço isso? Aí você vai ver, olha, eu tenho que largar isso, tenho que largar isso, tenho que fazer aquilo outro, e fazer um monte de coisa. Então, a crise de crescimento, ela, no caso, nesse sentido, ela é funcional, né? Uma coisa puxa a outra. E a sensação que eu tenho é que, assim, há investimento no amparo no sentido de favorecer o surgimento das crises que a gente foi colocando para debaixo do tapete, ou que a gente foi deixando para lidar depois, sabe? Assim, as coisas vão surgindo de forma que você tem que encarar em um momento ou outro. Então, isso não deixa de ser um investimento de amparo, mas é um investimento diferente do que eu estava falando antes, né? Isso, só para complementar, você tocou num ponto muito interessante, viu, Bárbara, que eu acho que esse é bem avançado, que é o seguinte: é muito legal ser amparado e ter os amparadores. Agora, mais legal ainda é quando você não precisa dos amparadores, né? Eu vou explicar o que é, né? Você vê o seguinte: você, quando está muito amparado, você está na condição de assistido, então você está sendo carregado no colo. É o que você falou, né? Você está, às vezes, numa situação difícil, você recebe aquele aporte do amparo, né, perceptível, e você fala, puxa, que legal, estou super amparado, olha, os amparadores estão comigo. Porém, quando você fica mais maduro ou mais madura, aí vem a lição mais difícil, que é o seguinte, olha, agora faz por você, né?
E aí você sente, e eu estou falando isso porque eu já senti isso também, exatamente como você falou, o afastamento dos amparadores não quer dizer que seja um afastamento a menor, é um afastamento a maior. É a hora em que ele fala, olha, então agora faz você. E veja bem como é que a gente faz isso na educação das crianças, né? Chega a hora em que você vê que não, agora anda sozinho aí. Esse momento não é um momento de desamparo, esse é o momento do amparo mais avançado. Esse é o momento da TARES, antes era o momento da TACOM. Então, veja, às vezes, essa coisa de ter muito amparador à nossa volta, vamos com calma, né? Vamos aplicar o discernimento nisso para saber em que situação você está. É engraçado que até na TENEPS é assim, né, Eduardo? Na TENEPS a gente começa a fazer TENEPS, aí o amparador está lá ajudando, está presente, e de repente agora é com você, aí você vai fazer, ué, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa que não está saindo legal. E aí você tem que se virar para chegar nesse patamar. Né? Só em cima disso, antes de passar para o Nelson, eu quero falar que assim, eu tive uma experiência, uma época da minha vida, na TENEPS, exatamente isso aí. Chegou um momento em que exatamente 10 minutos, nos 10 primeiros minutos da TENEPS, o amparador não acoplava. Você sabe como é que o amparador é didático, né? E dava 10 minutos, eu senti ele acoplar. E eu comecei a perceber que era isso. Nos primeiros 10 minutos se vira sozinho, porque você vai ter que aprender um dia. E aí tudo bem, depois ele vem porque é por causa do trabalho, né? Mas você tem razão, na TENEPS isso acontece também. Eduardo, primeiro, obrigado pela essa informação aí do 10 minutos, tá? Porque Deus, quanta gente passa por isso. Mas, Bárbara, aquela pergunta que eu fiz sobre os trafores, a não assunção dos trafores como gargalo, foi sobre isso que o Eduardo falou. É porque tu já está bem grandinha e os teus trabalhos de faculdade devem ter sido muito bom para eles te admitirem no mestrado e no doutorado, entendeu? Então, foi nesse sentido que eu perguntei, por que tu não assume, bate no peito nos teus trafores aí? Isso não é um gargalo para a gente, assim, um semi-gargalo, alguma coisa que a gente ainda está com dificuldade de admitir? Foi isso que eu perguntei, nesse sentido. Não, ó, vou ser bem sincera, né? Dificuldade de assumir trafor, não, tô sendo sincera mesmo, o projeto não estava bom. Mas, enfim, tanto que eu fiz outro depois, a minha dissertação e minha tese não tem nada a ver com os projetos com que eu entrei. Mas vamos lá, gente, César tá na fila também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Eu tenho uma pergunta para você, Eduardo, para mim melhorar meu entendimento, né? Na sua visão, o gargalo ele é aquela situação mais complexa, mais difícil, que envolve muito esforço de superação, reciclagens, muitas, ou existiriam mini gargalos, gargalos e mega gargalos. Como é que você vê isso? Boa colocação, viu, César? Eu acho que tem, né? Aliás, como tudo na Conscienciologia, tem gradação, né? Então, tem os mini gargalos, é como se fosse um quebra-mola, né? O mega gargalo é como se fosse aquela montanha que a gente colocou, né? E você vê, às vezes, o gargalo, é porque a gente está falando de uma forma mais didática, né? Mas vamos pensar no caso real. Às vezes a gente não resolve todos os problemas de uma vez só, né? Todo mundo concorda com isso? Porque a gente está colocando aqui essa ideia, né, como se fosse uma coisa ideal. O cara vai, faz a reciclagem, pega os megatrafores dele lá na lista, né? Deixa eu ver meus megatrafores. Aí consegue superar os megatrafares, sai do outro lado e aí tudo se amplia. Mas isso na vida prática não é assim que acontece, né? A gente tem quedas, aí levanta de novo, aí cai de novo, levanta mais um pouquinho. Às vezes você passa o gargalo várias vezes, né? Você acerta um pouco, erra, volta. Naquele mesmo ponto você faz várias tentativas para poder superar. E pensa bem, né, gente? Na nossa vida, esses gargalos que a gente está falando grandes, né? Quantas vezes a gente já chegou perto e retornou, e teve que retornar? Eu mesmo, comigo, é assim. Às vezes você ataca um problema, né, César? Você vai até um ponto e tem que recuar. Aí, dali um tempo depois, você, agora eu vou enfrentar de novo. E olha só como é que é um grande exemplo, né? Talvez o exemplo mais simples, corriqueiro do dia a dia, dessa questão do gargalo fisiológico, é a pessoa que quer parar de fumar. Né? Veja bem, é um gargalo.
Por quê? A vida dela toda está travada ali. Tudo emboca ali. Então, ela vai querer fazer uma atividade e não consegue porque está fumando. A saúde dela não melhora porque ela está fumando. Ela quer fazer TENEPS, não pode porque está fumando. Então, é um gargalo. Por que gargalo? Tudo afunila naquele ponto. Se ela consegue passar daquilo, tudo se abre, né? Ou seja, vai abrir um monte de possibilidades para ela que ela não tinha antes. E veja bem como é difícil parar de fumar para todo mundo, né? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela tenta parar uma vez, aí consegue ficar um tempo, depois volta. Aí tenta de novo, depois volta. Às vezes, lá para a quinta vez é que ela consegue. Isso acontece com a gente, né? As nossas reciclagens não são assim de livro, né? Ah, o cara pegou o Mega Trafor, foi em frente, derrubou a montanha. Não, não é assim, gente. Tem reincidências, né? Tem quedas, tem autocorrupções, tem alguns gargalos que você passa um pouquinho de cada vez. E outra coisa muito importante que eu vou falar, que é o que o professor Valdo comentou, existe o gargalo pontual, existe o gargalo que leva uma vida, 2 vidas para você resolver. Naquela coisa do ensaio e conquista, né? Ou a gente pode falar dentro da linguagem da conscienciologia, extrapolação e aquisição. Tudo começa com a extrapolação, inclusive o gargalo. Ou seja, esses pontos principais nossos. Começa com a extrapolação. De uma extrapolação, você vai e volta, depois você tem a conquista definitiva. Então, pensa isso aí, como é que é o gargalo que a gente está tentando passar, César, a várias vidas. Eu vou dar um exemplo, né? Orgulho. Você acha que a gente resolve isso numa vida só? Não, né? E outra coisa, e se a pessoa tem o passado dela ligado com a política e com a monarquia e etc., você acha que ela vai resolver o gargalo em 2 vidas, 3 vidas? Olha o que o professor Valdo fala. A consciência é muito complexa, né? Tudo é possível. A De um modo consciência é geral, complexa é muito difícil, e a né? evoluciologia é complexa. Você vê, É muito às vezes, difícil. para você passar uma fase de recomposição de uma coisa que você fez, esse gargalo dura 750 anos. Isso está lá no, se eu não me engano, está ou no DAC ou no léxico, né? É uma estimativa, né, dada pelos amparadores. Não é no 700, anos. Oi? Não é no 700? Não, é no 700? Não lembro onde é. O fato é que está escrito assim, Mas, 750 olha, anos. existem gargalos que podem levar milhares de anos Pensa bem na transmigração. para Que gargalo que é essa, serem... hein? Quando que o cara vai sair do gargalo e dizer assim, transmigrado? Não é fácil, né? Outra coisa, eu estou rindo, mas quem disse que nós não fomos? Por falar nisso, vou aproveitar o gancho que você falou de transmigração. A nossa transmigração desse planeta para um planeta superior, a transmigração maior, pode ser encarada como um gargalo também? Olha, vamos ver, né? Vamos supor que a transmigração a menor, sem dúvida, né? Para o Cramanon, é um gargalo. A transmigração a maior, ela pode acontecer pelo fato de você ter superado muito a média do planeta que você está, ou seja, que já essa escola já ficou fraquinha para você, né? Mas existe a transmigração funcional, a maior, né? Que é uma transmigração funcional, que é aquele caso dos serenões e evoluciólogos que acompanham o grupo que foi transmigrado para o planeta menor, a menor, né? Então, vamos supor, foi lá o grupo lá dos nazistas, estou dando um exemplo. Eles foram transmigrados para um planeta Cromagnon, é uma transmigração menor. Mas, é claro, né, César, pela interassistência do Max Mecanismo, ninguém vai sozinho. Então, vai o aluno e vai o professor, ou melhor, vai o paciente e vai o enfermeiro junto, para ajudar lá, né? Esta transmigração é a transmigração funcional. Ela é um pedágio ou é um gargalo? Olha, sem dúvida é um gargalo, né? Porque, vê, às vezes aquele evoluciólogo que foi para lá, aquilo é que vai ser o impulso para o cara virar com o CX livre depois. Então a gente pensa, puxa, o cara tá lascado, né? Esse tirou o azar grande, né? Às vezes não. Às vezes esse é o gargalo que vai dar a oportunidade de melhoria evolutiva, a aceleração evolutiva maior para todo mundo. E veja bem, né, César, como que a Reurbex não é um gargalo também? Por exemplo, a gente vai sair, o planeta vai sair bem da Reurbex, desse gargalo?
Ok, né? Vai porque é um planejamento, existe aquele verbete chamado medidas interplanetárias, né? Que está tudo mais ou menos né, já aconteceu antes, o pessoal já sabe, mas vai sair bem da Urbex, todos nós vamos sair bem, mas quais são as sequelas disso? Pois é, a gente tem que pensar, né? É o que eu estou falando, né? A gente faz aqui um panorama da evoluciologia, ó, gargalo evolutivo, muito bonito no papel, mas na realidade existem as sequelas, as cicatrizes, existem aqueles que vão se revoltar, né? Existem aqueles que vão virar consciência livre. Então, você tem toda a razão, é muito complexo. Mas é complexo, então está no lugar certo, né? Porque a gente tem que usar megacons para analisar coisas difíceis. Nelson? Era mais ou menos isso que o Eduardo estava explicando, mas só queria falar assim, sobre a questão da conscienciologia, do conhecimento, né? Porque a gente vem desgastando essa montanha, ou pelo menos sacudindo ali a planície que o Eduardo falou, um conhecimento da conscienciologia. De qualquer jeito, tem um gargalo coletivo que a gente já vai ultrapassando para enxergar aqueles gargalos maiores, mais profundos. Pelo menos esse dramalhão da vida a gente já está deixando para trás, né? Essa coisa de... O Eduardo falou em cigarro aí, parece uma coisa simples. Eu sou um ex-fumante e digo que ele rouba a gente porque assim, ó, tu usa ele como uma desculpa para tua emoção não travar não encarar os problemas emocionais que tu tem. Tu foge pro cigarro toda hora, ele te copta, ele te tira. Tu tá escrevendo ou lendo alguma coisa e a cabeça já foi lá com a sede e tudo lá para a sacada fumar, né? Então é complicado. Mas eu digo assim, falar sobre essa forma de desdramatização que a conscienciologia trouxe para nós, para não ficar pendurado nos gargalinhos pequenininho, menor, que para cada um tem o seu tamanho, né? Mas de qualquer jeito isso ampliou muito a mundividência, né? Que a gente tem sobre esses dramalhões que a gente tem da vida. Isso eu acho importante, desgastar a montanha. Acho que o professor Valdo falou sobre isso no verbete, eu cheguei a escutar hoje de manhã. Né? Só colocar essa parte. Se alguém Assim, quiser comentar sobre a isso. nossa cosmovisão vai aumentar a amplitude da nossa consciência e diminuir a amplitude dos gargalos. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, gargalo sempre tem. Agora, vamos pegar uns gargalos de verdade, né? E esquecer aqueles gargalos que não assim, a gente dá muito valor para coisas sem importância, né, Nelson? E quanto Sim, mais a sim. gente evolui e mais entra nessa questão da evoluciologia, como a gente está estudando, mais as coisas tomam uma medida certa. Ou seja, aquilo que importa é o que a gente deve se preocupar. Aquilo que não importa, você deve fazer como o Valdo falou, passa por cima. Né? Isso. É isso aí. Ele até falou sobre essa coisa assim, ó, vê se esse mundo à tua volta, dos dramas, não estão te enganando. Não estão te passando a perna para te ficar preso naquilo ali. Ele falou sobre a questão do grupo karma mesmo, do grupo central, familiares, amigos, trabalho. Ele falou isso, assim, que às vezes tu não consegue mais assistir para eles passado um patamar, e eles continuam te puxando para esse dramalhão da vida, tu não consegue uma amplitude para a gente. E às vezes a gente tem medo de sair justamente parece de abandonar esse povo por questões religiosas, às vezes. Eu acho que assim, a gente é muito arraigado nessa questão de religião, de ter pena, de achar que dizer um não, ou de sair deles e dizer assim, ó, o fato de eu não ver mais algumas pessoas que eu via no meu passado não quer dizer que eu não goste delas. Eu só preciso fazer outras coisas diferentes agora. Então, você vê, sair da religião é um grande gargalo, né? A gente, para sair da religião, a gente tem que fazer reciclagens. E uma primeira coisa, o primeiro gargalo da conscienciologia, né, Nelson? Você tem toda a razão. Talvez o primeiro gargalo seja o princípio da descrença. Por quê? Por que é um gargalo? Vamos estudar isso. Se a pessoa não passar por esse ponto, princípio da descrença, nada mais vai adiantar. Então, é um gargalo, é um afunilamento, né? A pessoa tem que passar por isso, senão ela não vai chegar do outro lado. Ela vai sempre ter uma postura religiosa, de vitimização e etc. Né? Vai dar mais valor para as emoções, às vezes, do que para o discernimento. Isso tudo são coisas que, se você não passar pelo princípio da descrença, de fato, você não alcança o que está do outro lado.
Uma outra coisa, Nelson, que é importante é o seguinte, olha, para a gente que está dentro da Conscienciologia, um outro gargalo é o desenvolvimento do parapsiquismo. Por quê? Ok, né? Tem a pessoa casca grossa, tem a pessoa que é eletronótica, mas se você não desenvolver o parapsiquismo num certo nível razoável, muitas das coisas da Conscienciologia vão continuar sendo teoria para a gente. Então, é um gargalo. A gente tem que passar por esse buraco da fechadura aí, né? Estreito, né? Quando a gente passar por isso, vai se abrir um outro mundo, que é o mundo das vivências. Tudo que a gente está falando, às vezes, em vez de estudar, a gente vai vivenciar. Em vez de falar, deixa eu ver a pensata do Valdo. Não, eu falei, não, eu quero... O negócio, estou falando da minha OFIEX. Do OFIEX do Valdo, né? Então, assim, isso tudo é gargalo para a gente ainda, né? Mas é aquela coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz quando quer resolver um problema, passar por um gargalo, é estudar o problema, né? Isso a gente sabe. Se você tem um problema que quer resolver, a primeira coisa que você faz, deixa eu entender esse problema, deixa eu mapear esse problema, deixa eu ver o que eu tenho para resolver. Isso tudo é mental soma. Então, é claro que a vivência é o mais importante, porém, para você ter uma boa vivência, você tem que ter um bom mental soma, um bom entendimento. Não tem como fazer isso uma coisa sem a outra. Tem mais gente, Bárbara, na lista de perguntas? Tem a Sandra. Que depois eu quero fazer umas perguntas também, né, sobre esse assunto para a gente pensar. Vamos lá. Então, eu vou falar porque a câmera está desligada, porque a internet está instável. Mas eu fiquei pensando, eu li o paper, assisti a tertúlia também, do professor Valdo, eu fiquei pensando sobre essa ligação que tem da complexidade do gargalo na questão de ser mais amplo, assim. Fiquei pensando, porque, olha, pode ser porque nós somos seres assistenciais, a evolução, a gente caminha para esse lado da interassistência, a gente melhora para qualificar a assistência e melhora os outros. Tanto que a gente faz uma reciclagem no grupo, a gente vê isso, um familiar melhor aqui, outro ali, a gente vê essas situações. Eu fiquei pensando na questão que podia ser até um quebra-cabeça, assim, uma peça de um quebra-cabeça que a gente não sabe qual é, que quando a gente assiste alguém de uma forma que a pessoa dá uma guinada assim, de 360 graus, melhora a vida dela, aquela expansão chega até você. Então, quer dizer, parece que alguma coisa estava na mão dela para que ela voltasse para você, porque eu vejo que existe, então, uma inter-relação nas contas que eu digo assim, no processo grupo kármico, ego kármico, porque o ego kármico tem a ver com a questão pessoal. O grupo kármico já tem você com o grupo. Então, existe uma ligação direta e indireta, vamos dizer, que às vezes aquilo que está na mão de alguém que também vai servir para você, vamos dizer assim, através da assistência. Quando você ajuda aquele quebra-cabeça, parece que estava faltando na sua vida, na evolução daquele momento, e aí sua vida melhora. Vou trazer só um caso, assim, essa semana, eu estava indo direto no supermercado, eu passava vendo um menino de rua, assim, ficava olhando para ele tinha uma energia diferente dos outros, assim. E eu sempre entregava algo para ele. Ele nem me pedia, mas eu sentia aquela coisa de sanar a vontade que ele tinha de comer alguma coisa, que era sempre comida. E cheguei na TENEPS e eu falei, gente, eu vou tentar acessar o amparo desse menino. Então, comecei na TENEPS e perguntei o nome dele, ele disse que era Márcio, e eu comecei a vibrar as melhores energias para ele, para que ele saísse daquela condição, pelo menos na questão somática, melhorasse o visual dele. Então, um dia, essa semana que passou, eu cheguei lá, e aí ele sorriu para mim de uma maneira tão diferente assim, e eu olhei e falei, Márcio, é você? Eu não reconheci, ele tinha tomado um hiper banho, trocado a roupa, cortado o cabelo. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei para ele, Márcio, mas olha, você está muito bem, parabéns, que ótimo. Aí ele falou, eu achei que eu precisava de tomar um banho. Nessas palavras, assim, foi rápido, mas aí fiquei pensando naquilo que a gente tem condição
não estou dizendo que foi, não estou dizendo que foi isso. Por hipótese, eu fiquei pensando, porque ele estava no mesmo dia, na mesma hora, ele sabe a hora que eu vou, porque eu sempre ia nesse mesmo horário, e ele estava lá de forma muito diferente dos outros. Aí eu não cheguei a perguntar onde tomou banho nem nada, porque eu não ia entrar nessa condição. Mas só dele ter me apresentado, eu saí com muita euforia. Aí eu pensei, calma, 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 vamos devagar, porque isso aí foi uma condição dele, né? Foi um mérito dele. E é isso. Então, eu penso que é uma condição, assim, que pode ser de um quebra-cabeça, talvez, que não está só na nossa mão, você entende? Não está só na gente. A gente vai estudando, melhorando, mas existe uma repercussão, assim, muito além do que a gente ainda não consegue perceber, né, visualizar. É isso. Então, bem interessante, né, que você trouxe, porque você veja, é um quebra-cabeça mesmo, né? Você definiu muito bem, é um quebra-cabeça, e por isso que tem aquela ideia da mini peça, né? Então a gente pode ser essa mini peça do quebra-cabeça, na verdade não, você é uma mini peça, eu sou outra, a Bárbara é outra, o Nelson é outra, a gente vai, e todas as pessoas do grupo evolutivo são peças nessa composição do quebra-cabeça. Essa é a definição clássica, né, de um grupo evolutivo. E você veja como é que é o negócio. Você, às vezes, pode ter agido ali como uma personalidade anti-gargalo. E uma das condições que o professor Valdo coloca aqui no verbete do anti-gargalologia, ele fala que um dos gargalos, ele dá 10 exemplos de condições que são considerados como gargalo. Um deles é a pessoa que tem tendência para depressão, né? Você falou do rapaz, né? Que tem tendência para depressão, assim, costumeiramente. Então, enquanto ela não resolve isso, ela não consegue pegar trabalhos mais difíceis, ter responsabilidades maiores. Então, isso, às vezes, é o gargalo da pessoa, né? A gente está pensando em coisas avançadas, ao gargalo da TENEP, do OFIEX, mas, às vezes, é um negócio muito mais básico, e você tem toda a razão quando você diz que isso a gente pode ajudar. Um outro exemplo, né, que o professor Valdo sempre falava também, a gente vê isso na prática, às vezes uma pessoa que deixa de fumar, ela contagia, né, Nelson, um monte de gente também a deixar de fumar. Então, veja bem, coisa simples, não estou falando nem de extrafisicalidade, eu estou falando de intrafisicalidade de psicologia. Então, imagina como que é isso no nível das consciex. E tomar um banho, né? É uma coisa tão simples, básica. Mas uma pessoa de rua, né? Agora, o mais interessante é que ele mudou até o padrão, a energia dele melhorou, assim, de longe eu vi, quando eu fui aproximando, que eu vi a diferença de banho tomado, né? Legal demais. Muito bom. Só fazer um coloquezinho, assim, eu conheço a Sandra, a gente se encontra de 15 em 15 dias, porque a gente faz parte de um grupo, e o grupo de assistência dela é muito forte, esse pessoal órfão, abandonado, menino de rua, ela faz um trabalho espetacular sobre isso, é o grupo de assistência dela. Ela tem várias histórias bacanas, assim, vários exemplos assim, bem bacanas. Eu acho que a Sandra foi quem deu a sugestão para falar de pedágio evolutivo, não foi, Sandra? Então, você veja que, assim, às vezes você é uma peça maior do que a gente imagina. Verdade. Terê? Boa tarde a todos. Então, muito bom, Eduardo, esse tema, assim, muito interessante. E eu estava pensando justamente outra coisa, se os medos que a consciência tem, medos assim, por exemplo, sincronicamente, para quem não sabe, eu moro quase no meio do mato, né? Não é que eu estou morando aqui no CIAEC, no campus do CIAEC, bem aqui dentro. E aqui tem bastante animais rastejantes. E nesse momento, agora, já saíram daqui, tem um casal de lagartos, e eles ficaram por aqui, assim, e o Eduardo falando e tudo, e eles escutando aqui, né, porque eles estavam passeando aqui. Daí eu fiquei avaliando, poxa, tem medo, a gente tem medo, às vezes, de pré-humanos, né, de cobra, de aranha, essas coisas todas, né, e eu avaliei, se eu fosse uma pessoa hoje que eu tivesse medo de cobra, de aranha, sei lá, não estaria onde eu estou hoje morando, né, aproveitando todo
esse campus assim a nível assistencial, né? Então, a minha pergunta fica em cima disso, né? Quais seriam os nossos gargalos, né? Nessa função dos medos, né? Que a gente não enfrenta às vezes, né? Porque não sei o que existe atrás disso, né? Então, eu fiquei refletindo, né? Porque foi uma sincronicidade ou não, mas eles estavam aqui passeando aqui. Até filmei, depois até posso passar para vocês verem, né? Justamente nesse horário que está acontecendo, né? Então, aquela coisa da gente ficar prestando atenção, né? Que está acontecendo a todo momento, né? E, Eduardo, mas assim, depois eu quero perguntar mais alguma coisa. Não sei se você quer falar alguma coisa agora. Pode falar, Terezinha. É que eu vi ali no item 4 da questão do antigargalho do léxico ali que diz o gargalo artificial é o mais comum é quem está atrasado na consecução da autoproex. Para mim, assim, foi um pouco surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar de gargalo artificial. Queria que tu ampliasse um pouquinho sobre essa questão desse gargalo aí. Vamos pensar por que o professor Valdo chamou de gargalo artificial, né? Por que artificial, né? O que seria um gargalo não natural? Alguém tem alguma ideia? É um gargalo criado pela própria pessoa, que não... Gargalo a mais, um gargalo extra criado pela pessoa. Pode ser. Uhum. O vício do cigarro? Não, ele fala do gargalo artificial. Mais comum é quem está atrasado na consecução da autoproex, né? Então, assim, eu acho que eu acho que é isso, né? A pessoa se atrasou por quê? Ela precisava se atrasar? Ou ela criou esse gargalo do nada, né? Pode ser, né? Assim, às vezes não é um gargalo que ela teria que passar. Às vezes ela se enrolou. Ou seja, ela criou um gargalo, né? Ali. Às vezes tu pode fazer uma coisa bem objetiva, prática, assim, por exemplo, eu sempre gostei de psicologia e eu entrei na faculdade de psicologia e cheguei lá. Quando chegou na 7ª fase, eu parei de estudar porque me desinteressou. Então, eu entendi que aquilo foi um pouco de desvio para mim, que o que eu mais queria mesmo é me aprofundar na conscienciologia. Não que a gente não pudesse fazer as duas coisas, mas é uma espécie de desvio artificial que tu faz, às vezes. Porque tu tem que te aprofundar naquilo que tu queres, que é muito mais profunda a conscienciologia. Eu me lembro que eu era voluntário na conscienciologia e eu saí com a desculpa de que eu precisava fazer a faculdade de psicologia. Porque eu parei na 7ª fase, ainda não voltei para terminar, mas eu pretendo voltar, mas eu considero um desvio artificial que eu coloquei para mim. Esse é um exemplo que eu posso dar. É uma boa ideia, sim. E a outra questão... Desculpa, pode falar, Teresa. Posso seguir em frente? Não, pode falar, Bárbara. Não, eu só ia falar do comentário do Bernardo, talvez porque a Proex é execuível. Quer falar, Bernardo? Quer comentar? Eu pensei numa possibilidade de ser do porquê do gargalo artificial, né? Da gente não conseguir executar a PROEX satisfatoriamente. Talvez seja artificial, uma possibilidade é porque a PROEX é execuível. Ela foi planejada de acordo com todo o temperamento, trafores, trafares. Nem tudo é possível de prever, né? Evidentemente podem surgir situações aí inesperadas, mas enfim, assim, né? Eu acho que sim, a PROEX é execuível, então eu acho que uma possibilidade de um gargalo, da gente não conseguir executar a PROEX, pode ser que a gente criou um gargalo artificial. É uma possibilidade. É uma boa interpretação. A gente pode fazer a leitura, né, dessa pensada da seguinte forma: o natural é você estar em dia com a sua PROEX. Isso, melhor, Se você não está, o que explicado. está errado, né? Se você falou bem, se você planejou e o planejamento ele é execuível, né? A princípio ele é execuível, o professor Val até comentava uma coisa que eu fiquei muito pensando, que na verdade as PROEX elas são feitas com uma certa folga, porque eles sabem, os operadores sabem que a gente se enrola, né? Então existe até uma certa folga na PROEX. Se você está atrasado, isso não é natural, né? Talvez aí até supervalorizar, né?
as dificuldades e tal. Eu acho que pode ser uma criação artificial de gargalos. Mas não é natural, mas é comum. Isso. É comum. Exato. É comum. Eduardo, e o outro item é o 8 ali, queria aproveitar da AutoFiex. Essa questão ali que tu comentasse também, né? Eu acho que um gargalo, que eu considero bem forte, que é a questão da projetabilidade lúcida, né? Porque sem ela a gente não chega, né, até a UFIEX, né? Isso. Aproveitando isso, antes da UFIEX, né, eu ia fazer essa pergunta. Qual seria o gargalo da TENEPS? Porque muita gente quer fazer TENEPS, né, e planeja e não consegue, ou às vezes começa e para. Quais são os gargalos da TENEPS, né? Um gargalo óbvio e bem assim descrito é aquela questão dos 6 meses da TENEPS, né? Esses 6 meses a definição de gargalo é isso. O que são os 6 meses iniciais da TENEPS? É o período do gargalo. Se a pessoa passar por aquilo, ela vai com mais facilidade, né? A TENEPS se abre, ela já estabilizou, aquele período de crítico de assentamento já passou. Então, essa é a definição de gargalo. São 6 meses da TENEPS. O professor Valdo coloca isso também. Então, a gente pode pensar assim, qual é o gargalo para chegar na TENEPS? Antes desses 6 meses, a pessoa tem que ter auto-organização, ela tem que ter intencionalidade positiva, né, assistencial, ela tem que ter um certo nível de parapsiquismo, ela tem que ter uma fraternidade espontânea, porque a TENEPS não se trata de fazer trabalho de energia, se trata de assistir. Uma coisa para a gente pensar em relação ao gargalo da TENEPS é se a gente já percebeu mudança de amparador na TENEPS, por exemplo. Eu sou tenepsista há 10 anos. Durante esses 10 anos, eu já percebi uma mudança no amparo da TENEPS, na qualidade do amparador, na extensão do trabalho. Existe uma série de aspectos que a gente pode avaliar. E há momentos, né? O Eduardo trouxe esses 6 meses que eu acho que todo mundo que é tenepsista, de uma certa forma, vivenciou esses 6 meses aí, cada um no seu qual, mas de uma certa maneira desafiante. E existem esses outros momentos pontuais. E há, inclusive, a gente avaliar se os nossos gargalos evolutivos em geral, qual é o impacto disso na TENEPS, inclusive, se a gente é tenepsista, né? Porque a gente está falando de situações conflituosas. Então, assim, eu estou no momento de transição, eu estou no momento de gargalo. Esse momento que está levantando essa poeira toda, como é que está minha TENEPS nisso tudo? Qual que está sendo o impacto, né, no meu processo interassistencial? Porque tem, obviamente tem. A questão é avaliar qual. E os resultados que isso não tem. Tem um colóquio que começa dia 24 e termina dia 24 de outubro e termina dia 24 de outubro e termina 14 de novembro. Agora é TENEPS e Consciencioterapia e TENEPS. Eu me inscrevi justamente para medir, para metrificar esse processo do todo, como é que eu estou na TENEPS. Para discutir isso. De qualquer jeito, aqui você já me deu algumas dicas que já faz eu pensar, não, ela está boa. Isso que tu falar sobre a troca de amparadores, eu já percebi isso. Então, quer dizer, não estou tão ruim assim. O perfil dos amparados. Existe uma série de métricas aí que a gente pode avaliar, né? Eu até recomendo, desculpe, a Pilar, né, ela é uma pessoa que muitos anos de TENEPS, né, e ela fez a apresentação do Auto Verbete na terça-feira passada. Legal. Ela deu aula, gente, ali, de TENEPS. A minha pergunta era uma das convidadas, e a minha pergunta foi em relação a essa questão de quando perceber que a pessoa está na TENEPS 24 horas. Então, acho que vale a pena assistir, até para a gente, assim, ver que quantas coisas a gente às vezes não percebe até que, né, pessoas que mais já estão há muito tempo praticantes de TENEPS, né? Então, assim, fica aí uma recomendação para quem quiser aprofundar um pouquinho mais a respeito da TENEPS 24 horas. Muito bom, obrigada, Tere, pela indicação. Gente, vamos continuar o debate. O Eduardo, ele teve um problema na internet, mas depois ele volta. E a gente vai continuando o debate aqui entre nós. Então, quem tiver perguntas, eu vi que não tem ninguém na lista. Eu só estou falador porque não estou vendo ninguém na lista. Agora a Neide quer falar. Calma aí, segura aí, Nelson, que tem a Neide. Não, eu queria fazer um comentário quando nós estávamos na fase inicial, que nós estávamos conversando sobre pedágio e gargalo.
que é o seguinte: quando nós estamos frente a um gargalo, aquela figura que o Eduardo mostrou da ampulheta, parece que o gargalo é como se fosse, né? A gente pode ter uma ideia simplista de gargalo. E, às vezes, o gargalo é por etapas. Nós falamos aqui, né, que tem gargalos que você vai vencer nessa vida, mas tem gargalos que você vai precisar mais do que uma vida, né? E quando a gente estiver nessa vivência de passar por gargalos, primeiro, a gente não desistir, porque às vezes a gente está querendo vencer um gargalo, mas está difícil, uau, não estou indo bem, né? A gente, isso não é para mim. Ou então, isso não é gargalo, não, isso é só um contrafluxo, a gente minimiza, né? E acaba até mesmo desistindo de vencer aquilo, né? E a gente não desistir. E se você está insistindo e mesmo assim você não está ultrapassando, eu penso que é uma coisa que eu particularmente levo para tudo na vida. Para e repensa. Será que eu estou fazendo a técnica correta? Né? Será que o método que eu estou utilizando para vencer esse gargalo é o método mais adequado? É o melhor método? Ou eu estou usando um método que eu uso sempre, sem originalidade nenhuma? E aquela circunstância, aquela situação em específico, ela necessita de uma outra técnica, ela necessita até de um outro método, um método que eu ainda não experimentei. Então, na realidade, um gargalo te traz a possibilidade de usar N trafores seus e até de trafores seus que são, vamos chamar de esboçantes, né? Você fortificá-los. Então, gargalo, ele é chamado de gargalo evolutivo não é à toa, né? Porque quando você ultrapassa ele, você percebe que você evoluiu, que é aquela questão do horizonte, né? Você percebe que o horizonte está mais amplo, que o horizonte está melhor. Então, eu fico pensando nesse aspecto de, por exemplo, enquanto você está vencendo um gargalo, e às vezes está empacando, né? Será que não é pedágio que você ainda não saldou? Ou seja, não tem como você comer etapas. Então, para você vencer esse gargalo, esse pedágio aqui tem que ser saldado. É uma dívida que você tem. Então, vamos saldar essa dívida aqui, né? Resolvo esse pedágio e me sinto até mais animada ou com mais coragem mesmo para enfrentar o gargalo. Perfeito. O Eduardo voltou. Desculpa, pessoal, a internet caiu aqui, o Ele gargalo passou da pelo internet. gargalo. Nós estamos vivendo essa situação. Mas você sabe, Neide, que você trouxe uma questão da imagem, né, do gargalo, como a ampulheta, né? E o que eu acho legal dessa imagem é que ela me remete muito à condição do gargalo como aquele momento de uma certa limitação, mas uma limitação necessária para essa, né, para a gente lidar com esses conflitos. E, ao mesmo tempo, ele traz um resultado libertador. Porque quando ele expande, parece que você amplia, você tem mais espaço de atuação, você consegue ampliar a tua manifestação. Então, essa imagem me traz muito essa analogia do limitante para a libertação, sabe? De você lidar ali com aquelas questões que são limitantes, os conflitos, e aí eles te trazem um novo patamar de um patamar de maior libertação, de maior atuação, de maior A flexibilidade. gente pode também pensar numa ampulheta, Bárbara, com uns 2 ou 3 estrangulamentos, entendeu? Sim, não, Então, vários. então você vai gradativamente vai vencendo, né? Sim. E ao vencer o primeiro, não pode desistir, é tolice, porque você já fez uma caminhada, então, sabe, está muito difícil. Então, é tolice isso, né? Recolhe, para rever, né? Porque eu gosto muito dessas paradas de avaliação. Avalia o que você já venceu, quais foram os métodos que você utilizou para vencer, e isso te dá uma força
né? A tua pensilidade fica fortalecida, né? E você diz, não, esse segundo gargalo, que é uma coisa que o Bernardo ainda há pouco disse, né? Olha, eu sinto muito, a Proex é absolutamente exequível. Então, ó, sinto muito, esse gargalo aqui é ultrapassável. Muito bom. Eduardo, você quer trazer as perguntas que você tinha comentado anteriormente? Eu tinha falado dessa questão da TENEPS, né? Qual seria o gargalo da TENEPS? A Terezinha comentou do gargalo da OFIEX, né, Terezinha? Que é justamente a projetabilidade. Isso que o professor Valdo sempre falou, é a TENEPS, depois de 20 anos, né? Ela está bem assentada, tanto com a pessoa, como com os amparadores, quanto com os assistidos, quanto com o local da TENEPS, que é importante para a questão da OFIEX. E aí, o que falta? Falta a pessoa dominar a projetabilidade para poder ter esse trânsito interdimensional com facilidade, né? Então, não sei se era isso que você está falando lá na hora, Terezinha, mas a projetabilidade lúcida é um gargalo para o OFIEX. A pessoa, ou seja, o que significa isso? A pessoa tem que conquistar isso, tem que superar isso, tem que desenvolver isso para poder passar para o próximo nível da TENEPS, que é a OFIEX. Além disso, Eduardo, até foi o Pedro que falou no sexta-feira agora, ontem, né, no caso de Cetris em Debate, que fizeram essa pergunta para ele, se ele já tinha AutoFIEX, né? E ele comentou que a questão da disponibilidade assistencial, né? Ou seja, a pessoa precisa estar disponível também, né? Além da projetabilidade. Claro que essa projetabilidade é uma coisa bem importante, mas também essa questão, porque no momento que há uma necessidade, ali é uma emergência, né? E daí é solicitado para o trabalho. Se você não tem disponibilidade, então como que você vai fazer uma TENEPS 24 horas, né? Então ele deixou bem claro também essa questão, né? Só queria contribuir. Pode ir, Renê. Estou pensando aqui ao longo do debate, eu acho que esse é um debate muito reflexivo, né? Acho que vai colocando a gente para pensar nos nossos atuais possíveis gargalos e identificar de fato, né? Então, nesse sentido, eu estou pensando aqui várias situações que eu vejo que são importantes de mudar, e aí, usando essa analogia que vocês disseram agora há pouco, né? Parece que essa restrição do gargalo é a gente cada vez mais de olho no que é prioritário e sendo espremido por isso, entre aspas. Então, eu estou vendo aqui um monte de situações em que tem esse afunilamento em várias áreas da vida diferentes. Agora, o que eu estou pensando é assim, tá, tem um monte de coisas, eu listei um monte, escrevi um monte aqui, mas parece que tem algo central, que é o gargalo que impede todo o resto de andar. Então, estava pensando o que a gente pode fazer para identificar esse ponto central do gargalo, que é assim, o gargalo é esse, e isso está impedindo uma manifestação parapsíquica melhor, projetiva melhor, uma manifestação energética melhor e todas as outras, sabe? Então, nesse sentido, queria ver vocês, como vocês pensam isso aí, o cerne da coisa, né? Ô, Renê, eu acho o cerne da coisa uma coisa que eu falei anteriormente ali, que eu acho assim, a gente veio para essa vida e a gente veio de um curso intermissivo. Então, o ponto é o curso intermissivo. Quando chega aqui, tu vai botar em prática esse curso intermissivo, que é o conhecimento da conscienciologia. Isso dá uma sacudida naqueles gargalinhos pequenos que é só dramatização. Esse eu acho o ponto correto, para tu poder enxergar os teus gargalos mais profundos. Então, o conhecimento da conscienciologia, para mim, é o ponto fulcral, assim, para ultrapassar essas coisas. Eu estava pensando, né, assim, ver um ponto central só é complicado, né, num assunto tão complexo. Mas, assim, eu estava pensando naquela ideia que eu trouxe antes da convergência, né, naquele momento em que há aquela convergência de fatos, mas para se chegar nessa convergência de fatos, tem que existir ali num momento específico esse equilíbrio entre esses fatos para existir a convergência, né? Então, tem que existir um desenvolvimento prévio, senão ali você chega e não vai estar com o que você precisa na hora para existir, né? Agora, um aspecto
eu não consigo pensar em um aspecto só. Eu sei lá, eu acho desafiante pensar nessa... Fala aí, Renê, o que você pensou? Eu vou dizer por que eu disse isso também, né? Mas você abriu o microfone, Eduardo? Você quer falar? Pode falar. Não? Não? É porque, assim, quando eu fui vendo as várias áreas que eu elenquei, áreas são coisas muito amplas, né? Parece que dentro da área tem um ponto, e dentro da outra área tem o mesmo ponto, dentro da outra área tem um ponto muito parecido. Então, essa coisa do ponto parecido em todas, que se for desenvolvido, a coisa anda. Por exemplo, eu listei um monte aqui no papel. E aí, no meu caso, o que me parece que é um gargalo? O profissionalismo. Fazer as coisas de modo profissional. Para qualquer coisa. Porque eu estou vendo que se eu ultrapassar esse gargalo de ser profissional nas coisas, eu vou resolver tudo que eu coloquei aqui. No meu caso, a minha relação com esse profissionalismo, com tipo, o que eu estou chamando de profissionalismo também, né? Mas eu vi que, assim, investir nisso, nessa mudança de funcionamento, resolve todos os outros. Eu não preciso ir um por um. Entendeu o que eu estou querendo dizer com um cerne? Parece que se eu olho para o geral e né, que você identifico um disse, cerne... Oi? É um cerne particular, né? Algo que você identificou do seu gargalo específico. Isso, eu estou falando de como a gente identificar cada um o seu. É claro que eu acho que não tem um gargalo único, universal, né? Mesmo porque existem consciências livres e com os réus e despertos, né? Acho que como é que a gente pode fazer para identificar o nosso com clareza e ir direto nele, né? Porque, às vezes, ficar perdendo tempo nas periferias, raspando na beirada, vai direto na coisa que é central e é nesse sentido. Me permite aí, Bárbara, eu acho que o René fala e dá um caminho em cima do megatrafar, né? Então, ele estaria ligado, esse gargalo, com o traço de maior deficiência que a gente tem, ou mais cronicamente manifestado, né? E inconscientemente manifestado. Ou o contrário, né, Samir? Em cima do trafor, para levantar tudo. Eu acho que tu estás falando sobre técnica e cientificidade, que a gente olha para qualquer problema da gente, né? É isso, René, que eu estou entendendo ou não? Não sei, Nelson. Eu não sei. Eu acho que a gente pode dizer que é megatrafado ou que é trafor, não sei. Não sei. Mas o que me parece tem um ponto, aí eu estou usando a minha manifestação só para a gente poder conversar sobre isso, né? Mas parece que o gargalo tem a ver com algo, um gargalo mais central, existencial talvez, e deslancharia várias outras coisas, mais do que a reciclagem de um traço, somente, assim, passar por esse gargalo aqui que talvez nem seja um mega trafar. Talvez seja, mas talvez nem seja. Talvez é um negócio que está precisando superar ali para depois olhar para outras coisas. Sei, é por aí. Deu para pegar mais ou menos? Renê, eu acho que você está falando, a gente pode chamar isso de mega gargalo, né? Porque a mesma ideia do mega trafar, do mega trafor é essa, né? Não é o tamanho, mas é aquele que é mais importante, né? Aquele que concentra, que converge, aquele que está na base. Então, às vezes, você resolvendo uma coisa dessa, vários outros problemas se dissolvem, né? E eu lembro de uma coisa interessante que o professor Valdo comentava, por exemplo, muito do pé de meia, né? Sabe? Da pessoa ter condições de sustentação financeira. Tanto é que, às vezes, a pessoa queria ir para Foz ou queria fazer alguma coisa e falava, não, esquece isso, esquece Conscienciologia. Olha só, esquece Conscienciologia, resolve o seu problema primeiro de se sustentar financeiramente. Então, isso é um gargalo que ele realmente está na base de toda a manifestação da pessoa, a ponto do Valdo chegar e falar, não, para tudo e resolve esse ponto, porque senão nada mais vai deslanchar. Então, talvez seja uma condição dessa, né? Claro, né? Cada um sabe da sua, mas essa é uma condição básica. Esse eu acho um bom exemplo, Eduardo, de gargalo, e indo ao encontro do que o René falou, eu acho, você vê, a pessoa ela não se organiza financeiramente porque ela trabalha, ela tem uma mentalidade em relação ao dinheiro, né? Talvez que não a beneficie. E essa mesma mentalidade em relação ao dinheiro, ela tem em várias frentes, né? Em vários outros
outras áreas da própria vida, né? Então, se ela não resolve esse ponto, que aí está apoiado em cima de um trafar, ou de um trafal, né? Que ela tenha, ou que ela precise desenvolver, a coisa fica toda lastreada ali. Se não resolver isso, ela vai levar a própria manifestação, que é sempre a mesma, em cima de todas as áreas da vida, né? Então, isso seria trava, né? A ideia do gargalo é essa, né? Tem um monte de coisa em cima para passar, mas aquele ponto minúsculo, aquele nó, trava tudo, né? Agora, eu acho, né, Samir, que assim, é claro, né, deve ter um monte de trafares por trás, mas às vezes não é trafar nem trafal. Às vezes é uma condição de vida, né? Um contexto, uma contingência. Às vezes, vamos supor, a pessoa perdeu o emprego, sei lá, né? Perdeu o emprego, às vezes não é dela, né? Situação do país, tal. E aí, aquilo faz a vida dela parar, porque ela precisa resolver para ir em frente. Então, enquanto ela não resolver aquela situação, ela não pode pegar outras tarefas mais avançadas. Às vezes, eu entendi o que você falou, mas talvez não seja só em cima de traços intraconscienciais. A gente está falando, existe o gargalo que é intraconsciencial e o que é extraconsciencial. São Perfeito. coisas que vêm de dentro e coisas que vêm de fora, né? Às vezes, pensa bem também, outro exemplo. A pessoa está lá fazendo tudo certinho, de repente ela tem uma doença. Ela precisa parar a vida inteira, resolver aquela condição da doença dela, seja o que for, né? Fazer o tratamento que for, às vezes vai demorar um tempo, depois ela pensa em fazer outras coisas. Isso é um gargalo fisiológico. Ou isso é um pedágio? Isso daí, aí, voltando para aquele debate, né? Então, essa pergunta é boa, né? Não sei se é um pedágio, mas no momento é um gargalo que ela tem que resolver. Bom, se é pedágio ou não, isso talvez não seja prioritário agora, né? Ela tem que passar por isso. E aí depois ela pode ver se é pedágio ou não. E outra coisa, né, Bárbara, o professor Valdo comenta isso na tertúlia, às vezes a gente só vai saber se é pedágio, se é gargalo, se é não sei o quê, depois que dessomar. Por enquanto, isso não é muito claro para a gente. A gente tem que passar pelas situações, né, com o que a gente tem à mão. Agora, a interpretação daquela situação dentro do contexto maior da sua holobiografia, às vezes só vem no intermissivo, não é agora que vem. Eduardo, desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Eu só ia comentar assim, que eu estava pensando nessa lógica do gargalo, né, daquele exemplo que eu trouxe do meu exemplo pessoal, e uma condição que eu acho que a gente pode talvez tratar como um gargalo, e é o momento exato que eu estou, na verdade, é a transição para a fase executiva da Proexis, a entrada na fase executiva. Né, no sentido assim, daquele gargalo da auto-organização, do assentamento e para começar para valer, né? Não, o que eu estava pensando era o seguinte, se tem alguma coisa a ver, a questão do temperamento da pessoa também, o quanto isso pode ser um gargalo, né? Porque, às vezes, eu tenho uma experiência, assim, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, eu tive uma questão relacionada a essa questão do gargalo, que tinha a ver com a minha Proex. Eu tinha um hábito de, quando a coisa estava muito, assim, complicada, em grupo, principalmente, eu caía fora, sabe? Já, não preciso disso, não estou precisando disso e pronto, né? Só que eu resolvi enfrentar essa situação, que era um gargalo para mim, né? E eu consegui vencer esse gargalo aí, né? Mas, então, a sensação de serenidade, assim, tudo que vocês falaram, eu senti isso aí. Para mim, foi uma autoconfirmação. Não precisava que alguém fosse me dizer que fosse, mas eu sabia que tinha vencido esse fato aí. E só que, interessante que parece que eu precisava dessa confirmação, assim, intrafísica e extrafísica. Durante um curso de campo, antes da pandemia, né, eu era monitora, e daí, no final, né, é de praxe, assim, geralmente, eles virem, os monitores passarem ali, né, por todo aquele atendimento e tudo, né? Daí a Concierge me chamou e perguntou, você quer lhes perguntar alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo certo. E ele me chamou e falou, não, vem cá, eu vou te falar alguma coisa, né? Tipo assim, ele falou que eu tinha acabado de passar por um gargalo evolutivo. E me explicou todo o fato. Assim, quer dizer, eu nem tinha comentado intrafisicamente com ele, né? Mas, assim, a Concierge percebeu e me falou tudo.
e que isso tinha sido, que a partir dali, né, realmente que eu ia notar várias coisas que estavam para acontecer, e realmente se confirmou, assim, sabe, no dia a dia, na minha vivência, e hoje eu tenho, assim, como uma experiência bem forte para mim, assim, de passagem de gargalo, né, porque penso que não estaria eu hoje numa situação que eu estou se eu não teria reciclado aquele traço, né, que eu considero que tem a ver, que tinha a ver com o meu temperamento. Então, por isso que eu trago à tona, assim, será que o temperamento também, nesse momento, né, tipos de temperamentos não atrapalham a vida da gente? É a minha pergunta aí. Acho que é o maior gargalo, né? Você tem razão. O maior gargalo nosso é o nosso temperamento. E é um gargalo, esse é daqueles gargalos que demora muitas vidas para você ir mudando. Esse é um daquele tipo de gargalo que você não muda de uma vez só. Você vai burilando ao longo do tempo. É uma construção que você vai fazendo. E agora, é claro, né, Terezinha? Chega num ponto crítico em que melhora o seu temperamento. E aí talvez seja essa condição da vida crítica. Lembra da vida crítica lá da seriexologia? É a vida em que você, às vezes, teve um maior ganho, você começou a fazer uma coisa boa, ou seja, você começou a passar o gargalo ali. Então, a gente tem que pensar isso aí. Como que a gente tem que olhar o gargalo do ponto de vista agora, um ponto de vista seriexológico, né? E uma das coisas que eu penso, assim, que tem a relação do gargalo com o tempo. Uma frase do professor Valdo, nessa tertúlia, ele fala o seguinte: a pessoa só consegue ter retrocognições mais sérias depois que ela passa do gargalo da recomposição com o grupo. Antes da recomposição mais séria com o grupo, enquanto tem aquela coisa, aquela ferida aberta, está muito difícil, ela só tem retrocognição assediadora. Depois que ela faz a recomposição e limpa um pouco a condição dela, né, da interprisão, é que começam a aparecer as retrocognições maiores. Então, você vê, existe uma relação interessante entre tempo e gargalo evolutivo. E me parece também que sempre tem um gargalo da hora, né, Eduardo? Há sempre um gargalo da hora, assim, conforme o momento que a gente está vivendo, né? Então, eu junto... Sim? Pode falar, desculpa. Não, eu junto isso que você está falando com aquilo que me chamou a atenção do René, que a minha reflexão foi no mesmo sentido, assim, se eu pegar a minha vida agora e olhar a minha manifestação de uma maneira geral nas áreas, existe um ponto comum entre elas. E esse ponto comum pode estar em cima do temperamento, de um condicionamento do tempo da infância, de um megatrafar oculto, né, composto ali com um monte de outros filhotes, né, composto que ele está mesclado dentro da manifestação, né, mas todo esse trabalho está me ajudando a identificar qual é o meu travão, né, o grande gargalo do momento, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Senão eu queria falar uma outra coisa aqui. Falar rapidinho, né, que eu fiquei lembrando aqui nesse sentido do que a Neide começou a dizer da abordagem ao gargalo, né? O quanto é importante também investir na abordagem quando a gente está num gargalo, porque não sei a experiência de vocês, mas a minha pelo menos é que a pressão deixa mais difícil de pensar. Fica mais difícil de escolher as coisas, de ter clareza. Então, ter clareza de que está passando por um gargalo e utilizar todos os recursos possíveis que a gente tem. E eu fico pensando muito nessa questão dos megacons, né? Que é aquilo que a gente tem de ampliação de perspectiva e de dar um norte para nós também. É como se fosse um farol de que, olha, passando por aqui, chega aqui. Então, isso é um referencial evolutivo para a gente saber a direção e em que focar, né? Porque é um momento de muita pressão. Essa ferramenta dos megacons, de recuperar esses megacons, de aplicar esses megacons, acho que é uma super ferramenta para esses momentos de gargalo. Mas é isso, Eduardo, pode dizer. Os megacons, eles ficam mais importantes ainda nos momentos difíceis, né? Dos gargalos, dos pedágios, das grandes recomposições que você faz, das crises de crescimento, na verdade, né? O que eu queria falar é o seguinte, aqui a Pensata 19, ela leva o gargalo para uma outra dimensão. É um gargalo interserexológico. Olha só que interessante.
19, suicídio. Quem está ciente de possuir tendência suicida deve atentar para a faixa etária na qual se suicidou previamente, porque é quando ocorre o pico patológico confluente ao ato da autossabotagem máxima da vida intrafísica, com ou sem a ajuda doentia das outras consciências, com ou sem a ajuda doentia das outras consciências, ou seja, ele existe por si só. É uma reverberação temporal, né, de um ato no passado que gera um gargalo no presente. Muito interessante isso, né? Eu acho esse assunto bem bacana, assim. E isso aí aconteceu de fato, né? O professor Valdo comentou de pessoas assim que ele tinha dado muita atenção nessa vida para a pessoa, naquele momento específico, no timing específico, porque ela tinha se suicidado naquela exata idade em outra vida. Idade, né, cronológica. Então, o que acontece? Ali se abre uma janela de oportunidade para a pessoa ter a reverberação do passado no presente. Isso cria um gargalo para ela, e ela tem que superar, né? Então, aí é que entra a personalidade anti-gargalo, porque a pessoa em si, ela não está atenta para isso, não está sabendo, né? Ela simplesmente vai entrar naquele efeito inconsciente. E, às vezes, aquele gargalo vai ser criado, é uma reverberação temporal. E a personalidade anti-gargalo, se ela está lúcida, ela pode, nesse momento, dar ajuda, fazer o suporte, né? Às vezes, colocar a pessoa numa situação de maior proteção assistencial, por exemplo, no caso do professor Valdo, colocar a pessoa dentro de um trabalho, em que ela esteja útil, se sinta útil, ou seja, ela se aproveita do max mecanismo para poder passar pelo gargalo. Isso talvez seja um outro tipo de gargalo interessante, né? Sim, não é de agora, não é uma coisa que ela vamos dizer assim, ela está consciente para isso, mas automaticamente isso cria esses nódulos holobiográficos da pessoa. Então, pensa bem para a gente como é que será que isso acontece. Outra pergunta que eu posso fazer. Assim como tem os gargalos, que são reverberações negativas, existem também as reverberações positivas no tempo? Eu acho que sim, né? Essas são as janelas de oportunidade nossas, né? Então, às vezes, numa data em que uma pessoa fez uma grande assistência no passado, às vezes essa assistência ela atingiu muita gente, ou seja, tem uma reverberação coletiva, naquele momento cria lá uma condição predisposta para ela. E você não sabe. Mas os amparadores, sabendo disso, aproveitam aquele momento em que os ventos estão a favor. Então, você vê como é que é complexo esse negócio, né? De gargalo, a gente não pode pensar só de um jeito, né? Tem várias formas de você abordar no espaço, no tempo, no grupo, na pessoa, etc. Eduardo. Mais alguma coisa, pessoal? Só sobre a serexologia que tu falou aí, na medida que tu vai entrando nos temas, né, nos assuntos, aí volta naquilo que o Samir falou ali, esses mini gargalos vão aparecendo porque tu vai trazendo o teu passado para ti, aquilo que tu viveste de uma maneira que tu pode viver melhor. Agora, ultrapassar esses mini gargalos, essa coisa do cotidiano. Acho bacana isso. De estudar isso aí, a gente vai passar, né, Nelson, dos mini gargalos para as mini conquistas e dos mega gargalos para as mega conquistas, né? E aí a gente passa para os megacons, é claro, né? E aí assim a gente vai acelerando a nossa evolução. Muito bem, pessoal. Então, a gente chegou no horário. Eu queria primeiro falar que na semana que vem a gente vai ter a professora Neide Lázaro com a gente falando sobre um tema muito interessante que é coerência, né? Ou seja, todo mundo tem a ver com isso, né? Não tem como escapar, né? Coerência ou a pessoa que busca, né, Neide, ser mais coerente, né? Quais são as ferramentas, como identificar essa coerência evolutiva. Ok, pessoal? Então, assim, eu desejo a todos uma ótima semana e até o sábado que vem. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, povo. Até mais. Tchau, Zezé.